Bom, a gente viu um pouco das perdas, então vamos fazer a representação aqui do transformador real, né? Bobina do primário, vamos ter a parte resistiva e a parte indutiva. Vou chamar aqui de R1 e J, né, que é a parte indutiva, XL1. Tá? Isso aqui é a reatância da bobina. E aqui a parte ômica. Magnetização, né, porque o fluxo ele vai ser transferido do primário para o secundário. Então a gente representa aqui como JXM e RM. E aí secundário, né, aqui, lógico, a gente tem o dielétrico, né, é ar. Secundário R2 J XL2. Tá? Então a gente tem a tensão V2 no secundário e a tensão V1 no primário. Aqui está modelado o transformador real. Tá? Como que o primário vai interpretar tudo que está lá do outro lado, né? Tudo que está depois aqui do dielétrico, porque aqui é ar, né? Então o que está ligado nele, que seria a impedância aqui do primário, ele interpreta como um valor baixo, né? Agora, a magnetização e a impedância aqui do secundário, né? Isso aqui já está para lá, né? Já está do outro lado. Ele interpreta como um valor alto, né? O primário não enxerga ele como R2 e JXL2. Então existe uma relação, né? Aqui também é um valor alto, que é a magnetização, né? A gente chama de reflexão de impedância. Reflexão de impedância. Como funciona, né? Se eu chamar de R', né, essa interpretação, se eu fosse fazer R' aqui no primário, seria quem? V1 por I1, né? Lei de Ohm. Então isso tem que ser igual também no secundário. O que seria a tensão no secundário? Em função aqui do primário, né? Eu quero tudo do ponto de vista do V1. O que ele enxerga, né? Basta colocar o quê? A relação de bobinas. Então N1 por N2 vezes V2 dividido por, aqui não é I1 embaixo, vou fazer então I2. Só que para a corrente muda, né? Se a tensão sobe, corrente cai. Se a tensão cai, corrente sobe. Então aqui eu faço N2 por N1. Então isso é igual, né? Quem é N1 por N2? É o próprio A, que é a relação de transformação. Estão lembrados? E quem é N2 por N1? É o contrário. Então eu posso chamar de 1 sobre A, I2. V2 por I2 eu sei que dá R. Né? R aqui, 2. A sobre 1 sobre A, preserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. Então a gente tem aqui A ao quadrado vezes R2, por exemplo, né? Ó. Então, como que o primário interpreta o que está lá do outro lado, né? Do secundário, por exemplo? Eu preciso conhecer a relação de transformação, tá? Porque é ela ao quadrado que determina essa relação. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 50 ohm, 50 ohm vale o meu R2, né? Por exemplo. E a relação de transformação é o seguinte: é um transformador de 1270 para 127 volts. Ele abaixa a tensão. Qual é a relação de transformação dele? V1 por V2 dá 10, né? O A seria 10. Ou seja, A ao quadrado igual a 100. Então o primário interpreta como essa impedância aqui de 50 ohm? 100 vezes 50, né? Porque a proporção seria A ao quadrado. Então ele enxerga o quê? 5.000, tá?
Então a gente vai modelar o transformador dessa forma, né? Porém simplificada. Né? Como? A gente vai fazer tudo uma coisa só. Então a gente vai usar esse seguinte modelo. Tá aqui o R1, JXL1, a magnetização aqui, né? JXM, RM, né? Então aqui a gente tem o primário. Aí aqui a gente não chama de R2, a gente chama de R'2, né? Porque linha é um valor que está sendo interpretado por este lado, mas está do outro lado. E JXL2 linha. E aqui a gente tem a representação do secundário. Se eu precisar desses valores linha, qual relação eu uso? Relação, né, com o RT, né, relação transformação ao quadrado. Tá? Então, o nosso objetivo será, né, através dos ensaios realizados, calcular todos os parâmetros para representar o transformador real.